Segundo o boletim epidemiológico HIV/AIDS 2018 do Ministério da Saúde, é crescente o número de casos de HIV entre idosos. De 2007 a 2017, os diagnósticos cresceram 7 vezes, na casa de 657%. Acredita-se que esses casos vêm aumentando porque essa população da terceira idade é uma população que na geração jovem e na geração adulta, na época deles, eles não aderiram à cultura do uso do preservativo. Então, quando eles chegam na terceira idade, que hoje é estimulado cada vez mais na cultura brasileira, a continuar mantendo relações sexuais por ser saudável até para a própria pessoa, eles praticam essas relações sexuais muitas das vezes sem usar o preservativo ou não sabendo usá-lo, porque na geração deles eles não usavam. A incidência vem aumentando do HIV na terceira idade. Hoje ainda a gente ainda tem o grande uso de medicamentos que tratam disfunção erétil, que é comum na terceira idade. Então, tudo isso junto, essa cultura para estar estimulando a prática de atividades sexuais da terceira idade, que seria saudável, é saudável para essa população, o uso desses medicamentos e a dificuldade para estarem aderindo ao uso do preservativo, acredito que tudo isso junto levam realmente, estão aumentando a incidência do HIV nessa população. Junto a esse aumento de casos, algo que preocupa a comunidade médica é o fato de muitos idosos já apresentarem algumas doenças crônicas. Porque essa população, quando descobre portadora do vírus HIV, eles já vêm com doenças crônicas que são comuns, típicas da terceira idade, hipertensão, diabetes, osteoporose, né? E tudo isso junto com o diagnóstico do HIV, prejudica também a qualidade desse tratamento, porque essa população eles já são portadores de outras doenças crônicas, ainda recebendo o diagnóstico de HIV, então isso também dificulta a qualidade desse tratamento, a adesão ao tratamento do HIV. O engenheiro José Modeste Arouca, de 68 anos, contou um pouco sobre a sua experiência familiar. Faleceu há cerca de 2 anos um sobrinho da minha esposa. E ele faleceu de HIV. Você pode falar, mas hoje morre muita gente infectada pelo HIV, sim. E no caso dele, ele tinha uma vida bem promíscua e, infelizmente, se foi embora com 33 anos. E foi realmente algo que chocou bastante a família. A mãe dele, até hoje, não se conforma, porque hoje sabe que, identificado a tempo, existe, digamos, tratamento que permite, e não que a pessoa tenha uma vida absolutamente normal, mas tem uma sobrevida muito boa, e ele não teve essa chance. Porque quando se descobriu a doença, ele já estava numa fase aguda e infelizmente foi embora. E também, isso já mais antigo, isso nos tempos em que a HIV era realmente uma sentença de morte. Tem um irmão de uma cunhada que faleceu aqui em Friburgo. Na época existia a preocupação da família, né, de não querer que essa informação vazasse. Nós mesmo só soubemos muito tempo depois que o irmão dessa cunhada havia falecido com HIV. Mas os sintomas clássicos daquela época, não tinha tratamento, magreza extrema, foi cometido de uma pneumonia e foi embora. Mas depois ela mesmo reconheceu que ele morreu por causa do HIV. O arquiteto Roberto Viana, de 74 anos, relembra o ápice dos casos de HIV/AIDS na década de 80 e deixa o seu alerta. Que eu me lembre, na época, que começaram a aparecer alguns casos que induziram, então, a pesquisas, e aí chegou-se à conclusão que era o vírus do HIV, não é? E naquela ocasião, alguns artistas, né? A gente tem o caso do Cazuza, tem o caso de alguns atores, inclusive, que se apresentaram com essa doença e acabaram falecendo, né? Porque a gente ainda não tinha os recursos que tem hoje em termos de remédios, né? E a gente, na verdade, todos nós, eu acho que a sociedade num todo passou a conhecer a doença na medida em que esses ídolos, né, artistas, eles passaram também a mostrar que
ficou bem claro que era uma doença e aí a gente começou a ter conhecimento da origem da doença, de tudo que fez com que eles adquirissem essa doença, não é? Eu sempre conjugo os 3 verbos, né? Presente, passado e futuro. No passado, a gente sofreu muito com isso. No presente, a gente está sofrendo menos porque foram tomadas medidas para que a gente superasse esse problema. Mas se no presente a gente não preparar o futuro com novas campanhas, não é? Com esclarecimento para essa geração mais nova, a gente não terá aprendido a lição. Então, eu acho que faz parte hoje, não só dessa geração que passou por tudo isso, como também os governos que são responsáveis pela saúde nesse país e no mundo inteiro, retornem à campanha e nós voltemos a falar para que o futuro não repita o passado.